E aí, galerinha, belezeira? Seguinte, princípio da multiplicação, agora eu vou fazer o quê? Exemplos de formação de números para você fortalecer, para você estabelecer bem na sua cabecinha o que está acontecendo, o raciocínio, o conceito dessa parte da matéria. Então vamos praticar? Bora brincar um pouquinho? Então vamos lá. Seguinte, lembrando vocês, formação de números, a ordem tem importância. O número 12 é diferente do número 21. Tá, nesse caso, olha o que eu coloco. Utilizando os números pares, quando eu falo em utilizar os números pares, é que eu quero que utilize o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. É diferente de eu perguntar quantos números pares de 3 algarismos existem. Eu pedir para ser número par é diferente de eu utilizar os números pares. Fique atento a isso, cuidado. Tá. Quando ele fala que ele quer que utilize os números pares, eu vou usar só o 0, 2, 4, 6 e 8. Quantos números de 3 algarismos? Se são números de 3 algarismos, eu vou estar formando trincas ordenadas. Então, qual a situação que eu tenho, galerinha? Eu tenho lá 3 conjuntos. O primeiro conjunto não pode o 0 fazer parte, porque lembra do 0 à esquerda, tá? O 0 à esquerda você não considera como sendo uma casa, então nesse caso eu teria 2 algarismos, então o 0 não pode. Então, utilizando os números pares, é o 0, 2, 4, 6, 8. Eu tenho quantas opções? 5. Como o 0 não pode entrar, então na verdade eu tenho 4. Beleza, depois fica 5, depois fica 5. Ai, Gaspar, mas espera aí, não tem que ir decrescendo? Em que momento que ele fala que os algarismos são distintos? Então, na verdade, fica produto cartesiano de 3 conjuntos, um conjunto com 4 elementos, outro conjunto com 5 elementos e outro conjunto com 5 elementos. Então, vai ficar 100. Certo? Existem 100 números de 3 algarismos utilizando os números pares. Agora lá, quantos desses números, utilizando os números pares, distintos? Agora sim, neste exemplo, eu vou considerar algarismos distintos. Então, agora sim, olha lá, 3 conjuntos, porque são 3 algarismos, então é uma trinca ordenada. O primeiro conjunto, o 0 não pode entrar, certo? Então, em vez de eu utilizar os 5 algarismos, eu posso usar somente 4. Cairia para 3, só que o 0 volta, lembra? O 0 ficou temporariamente fora. O 0 volta, por isso continua 4. Estão lembrados disso? Tá? Então, olha lá. Eu tenho 0, 2, 4, 6 e 8. 5 opções. Como eu não posso usar o 0, 4. 4 opções. Aí eu usei qualquer um dos algarismos, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Cairia para 3, só que aí o 0 volta, continua 4. Perfeito? Tá. Aí agora sim cai para 3. Perfeito? Então fica 4 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 4, 16, vezes 3, 48. Perfeito? Tranquilíssimo? Tá. Agora, olha a diferença. Quantos números pares, olha lá, quantos números pares de 3 algarismos existem no nosso sistema de numeração, certo? Então vamos lá. Agora, olha a situação que eu tenho. Tá, ele quer que o número seja par e que tenha 3 algarismos. Perfeito? Tá. Qual que é a situação? Para um número ser par, ele tem que acabar em 0, 2, 4, 6 e 8. Como é 3 algarismos, não pode começar por 0. Eu não sei se vocês perceberam que eu tenho 2 conjuntos com restrição, o primeiro e o último. E o 0, de uma certa forma, faz parte dos 2. Tá? Então eu tenho que perceber o quê? Se um conjunto não influencia no outro, se uma restrição não influencia na outra. Então o que eu faço? Nesse caso, vocês concordam comigo que se eu terminar por 0, eu não tenho restrição na primeira casa? Não, eu continuo tendo, porque não são algarismos distintos. No de baixo que vai acontecer isso. Então olha lá, vamos lá. Se eu terminar por 0, como eu posso repetir? Então aqui não vai influenciar. Nesse caso, como não são algarismos distintos, uma casa não vai interferir em nada na outra. Então vai ficar assim, quantas opções para terminar eu tenho? 5, ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Quantas opções para começar eu tenho?
9. Certo? 9. Porque eu tinha 10, como eu não posso usar o 0, 9. Cairia para 8. Ah, mas não sei o quê. Mas aqui no caso, o que acontece? Ele não diz distintos, então aqui são 10. No conjunto do meio, eu não tenho restrição nenhuma. Então, os números que eu já utilizei, eu posso utilizar de novo, ele pode ser o algarismo que for. Então, eu tenho 10 opções. Então, eu tenho 9 opções nesse conjunto, porque eu não posso usar o 0. Eu tenho 5 opções nesse conjunto, porque eu vou usar só os números pares, porque ele quer que seja par o número, certo? E o do meio não tem restrição nenhuma. Então, ficou 9 vezes 10 vezes 5, ou seja, são trincas ordenadas formada pelo produto cartesiano de 3 conjuntos, sendo um conjunto com 9 elementos, o outro conjunto com 10, o outro conjunto com 5. Vai ficar 450. 9 vezes 5, 45, vezes 10, 450. Perfeito? Ok? Tá, agora olha o de baixo. Quantos números pares, é a mesma circunstância, de 3 algarismos, agora sim, distintos. Distintos, galera. Então, o que acontece? Agora sim, olha lá. O que eu quero que vocês percebam? Para ser número par, tem que acabar em 0, 2, 4, 6 e 8. Se ele acabar em 0, como é distintos, o 0 não pode aparecer aqui, porque ele já está sendo usado lá. Ou seja, se acabar em 0, não tem restrição para o primeiro conjunto. Se acabar em 2, 4, 6 ou 8, eu tenho restrição no primeiro conjunto. Vocês perceberam? Então, acabando em 0 é diferente de acabando em 2, 4, 6 e 8. Então, eu tenho que fazer separado. Eu faço terminando em 0 ou terminando em 2, 4, 6 e 8. Então, vai ficar assim, terminando em 0, eu tenho uma opção para terminar. Certo? Vou usar o 0. Obrigatoriamente vou usar o 0. Quantos algarismos eu tinha disponíveis? 10. Se eu usei um, sobram 9. Como eu usei mais um, sobram 8, porque ele disse que são distintos. Então eu tinha 10 à disposição, usei o 0 uma vez, sobram 9. Usei mais um outro algarismo, sobram 8. Então vai ficar 9 vezes 8 vezes 1, que dá 72. Então, na verdade, eu tenho 72 números pares de 3 algarismos distintos terminados em 0. E terminados em 2, 4, 6 ou 8. Quantas opções para terminar eu tenho? 4. Tá aqui. Beleza. Vou usar um deles, não tem como usar os 4 ao mesmo tempo. Eu tinha 10 algarismos disponíveis. Já que eu usei um deles aqui, vão sobrar 9. Como eu não posso usar o 0, sobram 8. Perfeito? Certo? Ó, eu tinha 10 algarismos, de 0 a 9. Vou usar um deles aqui. Sobram 9. Como eu não posso usar o 0, na verdade são 8. Aí você fala, então, Gaspar, vai cair para 7. Só que agora eu posso voltar a contar o 0. Certo? O 0 só ficou excluído da primeira casa, do primeiro conjunto. Então eu continuo tendo 8. Então, na verdade, ou 8 vezes 8 vezes 4 dá 64 vezes 4, 256. Ou seja, qual é o resultado? 72 mais, por causa do ou, que dá 328. Perfeito? Olha lá. Ah, então eu tenho 72 números pares de 3 algarismos distintos terminados em 0, e eu tenho 256 números pares de 3 algarismos distintos terminados em 2, 4, 6 ou 8. Juntando os dois, por causa do ou é adição, 328. Perfeito? Ok? E por último, para acabar, quantos números pares de 3 algarismos distintos? Então vamos lá. Olha lá, são números pares de 3 algarismos distintos que começam por números primos, podemos formar. Que começam por números primos. Certo? Nesse caso, o que acontece? Pensa com o tio Gaspar.
ele quer que seja um número par. Então pode acabar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ele quer que seja um número primo. Então comece por número primo. Então pode começar por 2, por 3, por 5 e por 7. Eu não sei se vocês perceberam que o 2 é um elemento que faz parte das duas restrições. Então eu tenho que fazer separado. Se terminar por 2, só pode começar por 3, 5 ou 7. Vocês concordam comigo? Que se eu terminar por 2, eu só posso começar por 3, 5 e 7? Porque ele disse distintos. Olha lá, se não tivesse o distintos, tudo bem. Eu podia terminar por 2 e começar por 2, 3, 5 e 7. Agora, se eu terminar por 0, 4, 6 ou 8, aí eu posso começar por 2, por 3, por 5 e por 7. Captaram? Essa é a situação. Se eu terminar por 2, é diferente o que vai acontecer terminando por 0, 4, 6 ou 8. Então eu tenho que fazer separado. Então vai ficar começando, olha aqui, eu tenho 3 opções para começar, certo? E eu tenho uma para terminar. Como são distintos, eu usei um número aqui, usei outro aqui. Eu tinha 10 à disposição. Usei 2, sobram quantos? 8. Então vai ficar 3 vezes 8 vezes 1, que dá 24. Então eu tenho 24 números pares de 3 algarismos distintos, que começam por números primos e terminam por 2. Agora, eu tenho 4 opções para começar, 4 opções para terminar. Em 0, 4, 6 ou 8. E começando por 2, 3, 5 ou 7. Beleza, perfeito. Tá, eu tenho 10 algarismos disponíveis, de 0 a 9. Vou usar um aqui, vou usar outro aqui, sobram 8. Ou seja, 4 vezes 8 vezes 4. Vai dar 4 vezes 8, 32. 32 vezes 4, 128. Como é ou, eu faço 24 mais 128, ou seja, 152 números. Perfeito? Olha lá. Tá? Então, eu quero que vocês percebam isso. Terminando em 2 para ser par, é diferente o que acontece terminando em 0, 4, 6 e 8. Por quê? Como ele disse que são distintos, se eu terminar por 2, eu não posso começar por 2. Eu só posso começar por 3, 5 ou 7. Se eu terminar por 0, 4, 6 ou 8, aí eu posso começar por 2, 3, 5 ou 7. Pode ver, terminando por 0, eu tenho 4 opções para começar. Terminando por 2, eu tenho só 3. Perfeito? Se não tivesse os termos distintos, aí sim eu podia fazer tudo junto. Perfeito? Ok? Então, deu para clarear as ideias aí. Vou sair um pouquinho da tela para vocês poderem dar um print. Perfeito? Ok? E ó, galera, é treinar, é visualizar, é exercitar, é aprender. Beleza? Aqui você entende, aí você aprende. Beleza? Então, galera, um abraço, bom estudo para vocês. A gente se vê na próxima.